Olá, meus amigos, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado de Gramado e Canela. Hoje eu vou receber o último entrevistado candidato a deputado estadual da série, que é o Pedro Campos, do PV, candidato por Canela. A gente iria entrevistar 7 candidatos a deputado estadual aqui da região, porém, estamos finalizando com 5, porque um não confirmou, não deu notícias, não respondeu mensagens, esse não confirmou. E ela se dizia candidata de Gramado, mas nós fomos ver, ela não é de Gramado, ela já morou em Gramado, mas não mora mais, o título não é de Gramado, então não cabe entrevistá-la como candidata de Gramado. Então, no final, ficamos com 5 candidatos de Gramado e Canela. O primeiro entrevistado foi o Xande, do PSDB em Gramado. Depois foi o professor Daniel, PSD, por Gramado. Constantino Solim, MDB, por Canela. Entrevistamos também a doutora Fátima, do Republicanos, por Gramado. E agora, finalizando com o Pedro Campos, do PV, por Canela. Teremos ainda uma entrevista com um candidato a deputado federal, que é o Iago, né, aí sim finalizaremos. Antes tínhamos 2 candidatos a deputado federal, que era também o Beri, de Gramado, mas ele desistiu de concorrer, então a federal teremos apenas o Iago. Bom, recebendo então Pedro Campos, obrigado pela sua presença, conversar um pouquinho, bater papo, explicar para as pessoas que não te conhecem ainda. O Pedro é um historiador, é um artista. Conta um pouquinho da sua história, Pedro. Olá, amigos e amigas, muito obrigado pelo convite, bom estar aqui conversando, poder trocar essa ideia e a partir daí a gente se conhecer, entender um pouco das demandas, explicar um pouco também do nosso trabalho. Muito obrigado aí pelo convite. Vamos lá, Pedro, você é natural de Canela? Conta um pouquinho da sua história. Ah, maravilha. Eu nasci em São Paulo, e vim para cá há 17 anos atrás. Eu tenho 40 anos, né? Então eu vim para cá com 23, 24 anos aqui nessa transição e fiz administração em São Paulo, me formei, acabei me envolvendo com a arte lá, aquela coisa de jovem, quero ser artista, né? E quando me mudei aqui para Gramado, né, que meu tio casou com uma moça daqui, veio para cá, e eu me mudei para cá. E desde que eu cheguei aqui, eu cheguei nunca me esqueço, foi dia 27 de dezembro de 2009, num dia de desfile de Natal, um domingo de desfile de Natal, do Natal Luz. E eu olhei aquilo e falei, nossa, coisa interessante, né? Eu adoraria participar um dia disso daí, né? E aí fui trabalhar num jornal, logo que eu cheguei aqui, e muito interessante que eu logo conheci o Dani Bertolucci, né, que era na época era o subsecretaria, né, de cultura, e fui fazer uma entrevista com ele na primeira semana que eu estava aqui e ele estava começando a construir essa função de conselhos de cultura. E aí eu achei isso muito legal, né? Nunca tive ligação com as questões de políticas públicas, né? Eu era ainda jovem e eu achei aquilo muito interessante e foi feito um fórum, né, da questão da cultura e aí eu acabei sendo escolhido para ajudar na construção do Conselho de Cultura de Gramado, antes de se oficializar, de fazer o estatuto, toda aquela parte burocrática, né? E desde então eu nunca mais parei de trabalhar com políticas culturais, né? E acabei me envolvendo cada vez mais, né? Ajudei na construção do Conselho de Gramado, ficamos 4 anos, fiz os primeiros editais, né? Para a classe artística daqui e trabalhei nesse jornal 1 ano e depois acabei me envolvendo com teatro, né? Eu trabalhei no Natal Luz, fiz o Príncipe do Natal, bem na época de transição de Natal Luz que aconteceram algumas mudanças. E 1 ano depois, quando eu já estava aqui no meu 2º ano, eu fui fazer o teste para fazer o desfile, que eu, desde o dia que eu cheguei, eu olhei aqui e falei, nossa, poderia trabalhar. Passei para fazer parte do desfile, mas teve uma outra audição que foi para o Corva Tunturi. Foi um espetáculo que ficou por 6 anos em cartaz até Eu lembro de aqui. você na Provaventura. Sim, Eu lembro. fiz o Mensageiro, contava toda a história. E aí entrei para esse espetáculo e fiz o Natal Luz e o Corva Tunturi, né? Então trabalhei assim 3 meses todos os dias, 2 espetáculos por dia, 3, né? Mas eu sempre toquei também, né? Então sempre tive bandas, né? De reggae, de música brasileira. E aí com o passar do tempo eu me mantive na arte, trabalhando diretamente com a arte, assim, pelo menos por 10 anos, assim, né? Eu no Curva Aventura trabalhei por 5 anos, depois saí e fui buscar uma minha produtora independente, assim, né? Trabalhar para mim, com os meus próximos, e eu fui criando projetos de acordo
com a época do ano, né? Como é uma cidade turística, né? Então eu criei um bloco de carnaval para a época de carnaval, um grupo de forró para a época de festa junina, para a Feira do Livro. Eu tenho trabalhos ligados à literatura, de audiovisual. E nesse meio do caminho, ligado às questões de política pública, eu fui criando, no primeiro momento eu fiquei muito chateado, né? Porque eu via pessoas que não tinham conhecimento de área trabalhando na área da cultura. E aí, como é que você vai explicar uma coisa para uma pessoa que não entende a vivência do trabalhador da arte, de quem vive da arte mesmo, e não tem simplesmente a arte como um hobby, que é fantástico, todo mundo tem que ter algo artístico, né? Nem que seja para distrair a mente, né? Mas para quem vive da arte, é realmente complicado. Você, sendo artista, sendo historiador, como é que você resolveu entrar na política? Por que você resolveu ir para a política? Pois então, né? Eu trabalhando dentro dos conselhos, né? Eu fui observando que muitas pessoas que não tinham conhecimento de causa eram os responsáveis para fazer os projetos para a classe artística. E isso nunca deu certo. Nunca deu certo. Né? Primeiro que eles não querem ouvir os conselhos. Isso é uma coisa essencial, que o poder público ouça as pessoas com as quais eles vão fazer os projetos. Isso serve na saúde, na educação, na cultura, né? E dentro da cultura, onde é a área que eu estava inserido, eu comecei a ficar realmente chateado e ver que não adianta a gente falar, não adianta a gente questionar, e se a gente questiona, a gente é boicotado. Boicotado mesmo, assim, né? Então, por anos eu fui boicotado aqui em Canela, né? E depois aqui em Gramado, porque eu me posicionava. Né? E a partir disso, muita gente, eu vi que também nos posicionara por medo de ser boicotado, de não trabalhar. E a gente depende, né, desses eventos da cidade para poder trabalhar de alguma forma. Né? E a partir disso eu vi que não tinha outra forma de lutar se não fosse com relação às questões políticas, de forma ligada à política de alguma forma. Né? E a partir disso eu vi que uma mobilização com as pessoas próximas a mim, eu criei o Partido Verde em Canela, né, que não existia, né, no período das eleições de 2024, e fui candidato a vereador, fiz 191 votos, né, e fiquei bem feliz por uma primeira campanha, né, eu nunca tinha feito campanha para ninguém, né, e junto com o Andrei, que foi o nosso candidato a prefeito, eu acabei participando de toda a construção da campanha. Né? Então, desde a parte de rádio, fazendo os programas de rádio, editando, fazendo os meus próprios vídeos, roteirizando, junto com o meu parceiro, meu amigo que me ajuda nas questões das edições também, a questão das das passeatas, da panfletagem. E aí eu entendi de verdade como é a construção, né, de uma campanha a nível municipal. Né? E através disso, com o meu trabalho nas redes sociais, né, que eu tenho também um canal que chama Canal Infoserra, tem no YouTube, no Instagram, no Face, eu encontrei uma forma de me manter em evidência, né? Mas não eu, né? Mas mais a causa, né? De estar comentando sobre política, estar comentando sobre as questões da sociedade, sobre as questões da educação, sobre as questões de transporte público, sobre as questões de saúde pública e, de alguma forma, aprender, né? E também levar informação para as pessoas. Então, foi uma forma que eu vi de, como a gente sabe que campanha é dinheiro, né? E uma coisa que eu não sabia, quer dizer, a gente imagina, né? Mas estando lá dentro eu vi, né? Pessoas que nunca foram ativistas de nada, muito dinheiro e padrinho político se forem serem eleitas. Né? E isso me frustrou, mas ao mesmo tempo me fez entender como as coisas funcionam. E a partir daí, com criatividade, a gente busca, de alguma forma, levar a nossa Nessa mensagem e campanha, como é conversar que com você as está vendo? pessoas. Com dinheiro ou só criatividade? Como é que está sendo? Criatividade mesmo, sabe? Até... Mas não tem um apoio? Tem sim. O Partido Verde, não tem que reclamar do Partido Verde. Na eleição municipal, eles me ajudaram mesmo, né? Uma verba eleitoral, não foi muito comparado ao que outros ganharam, né? Mas foi o suficiente para a gente dar um start, dar um início, entender que também como é que funciona. Eu cuidei de toda a parte burocrática também, de contratações, né? Dessa parte administrativa também. Então, como está falando, eu fiz toda essa parte da campanha, né? Então, não posso reclamar do Partido Verde com relação à verba, né? Comparado a outros partidos que mandaram quase nada, né? Teve partido que mandou R$ 1.200, partido que mandou nem deu para pagar o santinho das pessoas, né? Então, não tenho do que reclamar do Partido Verde. Você quis trazer o Partido Verde para Canela porque você não recebeu convite de outros partidos ou você não se identificou com outros partidos? Na verdade, eu recebi.
alguns convites, mas não sei, eu não queria estar atrelado a algumas pessoas que eu conhecia e que via que tinham problemas. Todos os partidos têm problemas, né? Todos. A partir do momento que tu tá lá que tu vai descobrir esses problemas que existem. As questões de ego, um querendo ser mais que o outro, um querendo puxar o tapete do outro por causa de cargo, né? De CC e coisas do tipo, né? As pessoas ficam se degladiando da rua, porque aqui a gente tem a questão de emprego que é muito complicado, né? A maioria dos empregos é 6 por 1 e a gente quem quer, né? Ter mais de 27 dias, né, da sua vida, 26 dias da sua vida dedicando só para o trabalho e não podendo ter tempo para sua família, para cuidar da sua saúde, para cuidar, né, do seu bem-estar, para poder aprender, para poder estudar, né? E no final essas questões políticas acabam sendo uma briga, sabe, para você conseguir um carguinho para trabalhar na 5x2, sabe? Isso é muito doido, parece estranho, né? Mas é muito isso que acontece. Por isso que as questões políticas aqui são muito acirradas assim entre um partido e outro, porque todo mundo quer estar lá de alguma forma. Mas esse é um dos maiores problemas também, porque, beleza, seu partido vai ganhar, você vai ganhar um carguinho, mas você tem conhecimento para isso? Você tem conhecimento para o cargo que você vai assumir? Sabe? E esse é um dos maiores problemas da política local, pessoas que não têm conhecimento em determinadas áreas. Isso é muito triste. Você quis ser candidato a deputado porque você pretende implantar políticas culturais que você, como artista, esbarra em certas dificuldades? Sua principal bandeira vai ser a arte, a cultura, ou você vai expandir mais além do, ou vai focar só nisso aí? Não, a gente precisa expandir, né? Precisamos expandir porque não são todas as pessoas que vivem de cultura, embora todas as pessoas consumam cultura de alguma forma, né? Então a cultura é uma das prioridades para todos, o bem-estar do planeta, né? Então a gente precisa de um entretenimento de alguma forma, até para aprender, né? Na Grécia Antiga, o teatro era uma forma de ensinar as pessoas, né? Você está em Então, casa no Netflix, você está consumindo cultura, né? Não deixa de exatamente, ser uma, né? exatamente, né? O YouTube, tudo, né? Não tem como fugir, né, da Aham. cultura. Então, é onde eu tenho realmente mais conhecimento, mas como eu estava falando para você, né, eu também tenho uma especialização em saúde mental, uma pós-graduação em saúde mental, as questões da cannabis medicinal, que é essencial para as questões do autismo, para as questões de epilepsia e para idosos, né? Porque a cannabis, ela é para pessoas com mais de 30 anos, né? A cannabis medicinal. Tem uma especialização na cannabis medicinal, é uma das frentes que a gente também entende de alguma forma, né, facilitar o acesso para as pessoas com custo acessível, né, que seja disponível no SUS, porque isso ajuda muitas pessoas, né, e as pessoas não têm conhecimento porque não chega até elas essa informação, mas também a questão ambiental, né, que E tem o preconceito também, né? tem um preconceito muito grande, mas é por falta de conhecimento mesmo, né? Porque, maconha, maconheiro. Mas uma coisa é a maconha, outra coisa. Quer dizer, tudo é maconha, né? Mas uma coisa é essa questão de consumo adulto que as pessoas falam, né? Que é, eles chamam de consumo adulto, mas é recreativo, né? Eles Uma falam que é coisa é para recreativo. recreação, outra coisa é para medicina. São coisas diferentes. Tem que ser feito uma coisa de cada vez, né? Em Amsterdã é liberado para recreativo e tá tudo bem, né? No Uruguai, né? Mas aqui a gente tem que ir um passo de cada vez. Não adianta a gente querer atropelar as leis, né? Então tem que ser tudo feito de forma Você é a correta, né? favor da liberação? Eu sou a favor, mas tem que ter um controle, né? Mesmo para uso recreativo, tem que ter uma prescrição médica, tá? Porque tem pessoas que não podem mesmo, não podem ter uma questão neurológica, mental, de esquizofrenia, não pode mesmo. Então não pode ser liberado assim, né? Vai lá e compra na banquinha, entendeu? Acho que tem que ter uma prescrição médica, tem que ter um suporte. E a partir disso, você começa a reduzir, a cuidar, porque é uma questão de saúde pública, as drogas, né? Tanto a cocaína, como a maconha, o crack, é uma questão de saúde pública, né? Então, como é que você faz? Porque se você prende, né, um cara que vende as drogas, beleza, você tira aquele pão de droga por um dia. No outro dia, vai continuar, porque o consumo não diminui, né? E o consumo diminui com bem-estar social e saúde mental, né? Quais são suas principais propostas se você for eleito deputado? Fantástico, fantástico. Tem relação às questões ambientais que o governo do Eduardo Leite, junto com vários candidatos que hoje são candidatos a vereador, ao Senado, deputado federal, acabaram com 500 pontos das leis ambientais do Estado em 2019. Isso reverberou com essas chuvas que estão tendo aí, né? Então a gente tem que retomar essas questões ambientais para proteger os campos de cima da serra, aqui a Mata Atlântica, aqui da região Quando você da fala serra. questões ambientais, o que especificamente?
Proteção, principalmente a proteção, sabe? E não dificultar empreendimentos, mas que sejam feitos dentro da lei. Principalmente essa questão de você estar observando, cuidando, vendo se está sendo feito de forma correta, porque eles queriam passar uma lei onde uma pessoa que não é especialista vai lá, olha e fala, não, só tem uma árvore aqui, sabe? E vai lá, manda online e aí eles aprovam do jeito que eles querem. Não, tem que ter um estudo, tem que ter um engenheiro ambiental que observe. Então não pode ser feito assim, sem mais nem menos, sem nenhuma contrapartida, né? Tu vai arrancar uma árvore para fazer negócio. Beleza, qual a contrapartida para a cidade, para a sociedade? Então essas contrapartidas que têm que ser feitas até nesses planos diretores, né, que estão sendo construídos, em Canela está sendo construído, aqui em Gramado estão querendo modificar alguma coisa, Já né? tem que é aprovado o de Isso, que é Gramado. aprovado. Então, é nesses pontos que você realmente tem que observar, sabe? Porque a gente sabe, infelizmente, as questões climáticas afetam todas as pessoas. Todas as pessoas. Se a gente não cuidar dessa questão ambiental, não tem jeito. Cada ano vai ser complicado e as pessoas vão sofrer algum tipo de perda. Então, acho que é uma das nossas principais causas. As questões culturais também, o incentivo a essas leis de cultura que realmente fazem os artistas, né, tanto os novos que estão no seu início, quanto já os grandes mestres que têm dificuldade para trabalhar. Nós temos grandes mestres bonequeiros aqui que não conseguem trabalho na cidade, até por causa desses boicotes que acontecem, porque eles se posicionam e eles acham um absurdo um artista ganhar R$ 1.000 para fazer um espetáculo, sabe? R$ 200, R$ 1.000 é um absurdo, né? R$ 200 para fazer um espetáculo, R$ 150, sabe? Eles acham que é isso, a gente trabalha 4 vezes no ano ganhando R$ 150, o que vai ser? Sabe? Então não pode ser pensado dessa forma, é um trabalho como qualquer outro, exige demanda e a apresentação é a coisa mais fácil. A coisa mais fácil é apresentar. Toda a construção, o trabalho, a preparação, é cenário, é figurino, é música, né? São ensaios. Faz às vezes 5 ensaios para fazer 2 apresentações, né? Então, esse cuidado com a classe artística é essencial, né? Para que eles tenham essa proteção e consigam dedicar o seu tempo para isso. Mas são as questões ambientais, as questões de cultura e as questões da educação. A valorização do professor é essencial. Infelizmente, o Rio Grande do Sul tem um dos piores salários para os professores, né? E a partir disso a gente tem que fortalecer as estruturas das escolas, a questão do turno inverso com arte, com esporte, né? E também com reforço escolar, tem que ser generalizado 100% das escolas, né? Porque o que o governo atual faz? Ele manda dinheiro para alimento e para uniforme. Nossa, maravilha, lindo. Só que ele tira quase todos os professores, então todas as escolas estão com déficit de professores, né? E estrutura. E ainda mais o governo atual queria privatizar 94 escolas, toda a parte de infraestrutura, alimentação, segurança, né, para uma empresa privada fazer isso. E uma empresa que visa lucro. Então quer dizer que ele vai deixar o pior alimento para a criança comer, vai ser a pior estrutura, porque ele quer que esse lucro fique para ele. Mas é um lucro, é um dinheiro que já existe, que vai ser pago pelo Estado, então por que ele não pode deixar que as próprias diretoras saibam, e a comunidade, né, em si, saibam para onde vai esse dinheiro? Então essa atenção à educação, à causa ambiental e a cultura são as nossas principais frentes, né? E a saúde mental que faz parte de todo esse movimento, né? Então acho que são essas 4 frentes aí que se interligam, né? E que a gente quer de alguma forma estar trabalhando. Você se sente preparado para estar lá? Me sinto, Kaique. Me sinto porque, como eu estava contando para você, não é de hoje, né? Eu estou há 17 anos lidando diretamente com isso, conversando com o poder público, tentando negociar, sendo boicotado. E a partir disso eu vi que eu precisava estudar, né? Então fui fazer uma formação em História, essa pós-graduação em Saúde Mental, em Arte e Educação, em cannabis medicinal, essa especialização, e também uma outra pós-graduação em Sociologia, Política e História do Brasil. Então, a parte acadêmica, eu me sinto bem preparado. E também essa questão da vivência, né, Kaique? Eu vivo o tempo todo isso, eu acordo de manhã, quero saber as notícias, quero saber o que está acontecendo, quero entender a dinâmica, porque hoje a política está muito time de futebol, sabe? É o meu time contra o seu time. E a política não é assim. Tá todo mundo no mesmo barco, a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que trabalhar para as pessoas, a gente tem que trabalhar de uma forma que todo mundo possa ter a sua vida de forma saudável, fazer o que gosta, né? A questão da saúde mental, um tempo para você poder estar estudando, né? Se dedicando para uma arte, para algo que você gosta realmente de fazer, né? Sendo feliz na sua vida, né? E acho que isso é essencial e todas as pessoas merecem isso, todas as pessoas merecem isso.
Então, a nossa ideia é ajudar todo mundo que a gente puder, né? Estamos totalmente abertos aí para que as pessoas possam estar conversando com a gente e conhecendo um pouco mais do nosso trabalho. O PV hoje, ele está apoiando quem para o governo do estado e quem para presidente? O PV faz parte da Federação Brasil Esperança, né? Então, a PT, PCdoB e PV, né? Essa é a federação, né? Então, o Edgar Preto ele é o vice da Juliana Brizola, então a gente está junto com a Juliana Brizola e também para federal, né? Estamos junto com o governo Lula, né? Então, eu acho que essa é a nossa frente, né? E pelo que eu acompanho de política, são realmente as pessoas que estão preocupadas com a questão da educação, que acho essencial, de verdade, com a educação e com as causas ambientais, que são essas causas que eu levo adiante, né? E, infelizmente, alguns candidatos que hoje estão sendo candidatos ao governo foram responsáveis e votaram a favor da privatização da Corsã, da privatização da CE e por essa destruição das leis ambientais. Então, como é que eu vou me alinhar a esses partidos se eles são totalmente contra o que eu acredito, né, como pessoa, né? Então, de certa forma, a gente está alinhado com quem realmente pensa nessa valorização e que essas empresas, né, de água e luz realmente levem um trabalho de qualidade para as pessoas e é, infelizmente, a nossa maior dificuldade aqui na região. É isso, né? Bom, Pedro, eu quero te agradecer e te deixar à vontade para falar algo que de repente eu não tenha te perguntado. Só não pode pedir voto ainda, só depois do dia 16. Então fica à vontade. Quero agradecer, muito obrigado por essa oportunidade de estar conversando contigo, de estar conversando com as pessoas, né, que nos acompanhem nas redes sociais, né, no Instagram, pedrocampos.arte, né, nos sigam lá no Instagram, Pedro Campos PV no Facebook e no TikTok nós estamos fazendo lives todas as noites, é Pedro Campos RS. No TikTok nós estamos fazendo lives todas as noites, conversando com pessoas, conhecendo pessoas do Rio Grande do Sul inteiro, gente de Tupanciretã, Cruz Alta, Pelotas, Santa Maria, Porto Alegre, Canoas, Lajeado, muitas cidades aqui do Rio Grande do Sul, estamos conhecendo as pessoas através dessas lives, expandindo os nossos horizontes, aprendendo com essas pessoas, com as demandas que essas pessoas trazem pra gente. Então está sendo uma experiência fantástica e vêm pessoas de outro espectro político. No começo eles vêm meio xingando, mas eu falo, cara, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre isso? E muitas das pessoas me seguem porque, não, você é um cara de gente boa, consigo conversar com isso sem você me expulsar a tua live, sabe? Então eu acho que é isso, a gente precisa conversar com as pessoas, sabe? Ouvir as demandas das pessoas, entender o que realmente vai mudar na vida delas. E esse é um principal problema do poder público, é não ouvir a população, sabe? E quem faz essas leis são pessoas que não vivem nas suas bolhas e não entendem a situação como um todo. Então, acho que esse é um dos nossos principais frentes, assim, ouvir as pessoas para entender melhor, sempre estar aprendendo. E se a gente puder, de alguma forma, estar ensinando, estar explicando, a gente faz questão de conversar, de explicar. Então, acho que é muito por esse lado, né? Através do diálogo, a gente poder se unir para que realmente todas as pessoas tenham uma vida melhor. E os nossos filhos, eu tenho uma filha de 7 anos, né? E eu quero que ela realmente tenha uma vida bacana, que ela não sofra com as questões climáticas, que ela tenha uma boa educação, que tenha uma boa saúde pública, né? Hoje até ela torceu o pé e em Canela tá com um raio-x quebrado lá e ela teve que vir em Gramado fazer o raio-x aqui, porque torceu o pé, tava com a mãe dela ali. Então, é isso, as pessoas precisam do transporte público para que possam se deslocar, né? Tem várias cidades do país que têm transporte gratuito e isso faz a economia girar de uma forma, sabe? Porque no final de semana ela pode sair, vir para o centro e comprar um negócio, ela pode ir para uma academia, ela pode ir passear, ir num parque, né? Porque não tem esse custo, né, de transporte que é altíssimo, né? Isso acaba impedindo as pessoas de se movimentarem, né? Então, outros países do mundo têm esse custo muito reduzido e tratam o transporte público como um investimento e não como um gasto, entendeu? Então, acho que essa é mais uma frente que a gente quer, de alguma forma, estar facilitando para as pessoas, né? E a partir daí, a gente se unir e seguir. Então, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, então nos sigam nessas nossas redes sociais, pedrocampos.arte no Instagram, Pedro Campos PV no Face e Pedro Campos RS no TikTok. Estamos abertos para quem quiser conversar com a gente. Muito obrigado a todos vocês. Bom, conversei então com Pedro Campos, pré-candidato a deputado estadual pelo PV por Canela. Até a próxima.